Beleza, hoje nós vamos começar a desenvolver um jogo de futebol top-down. Ele vai se inspirar nesse jogo aqui, que se chama o Tebo. Ele foi feito por mim e por alguns amigos para o primeiro semestre da faculdade. E no fim desse semestre a gente apresentou esse jogo e fizemos até a competição. Foi muito divertido. E eu decidi trazer esse jogo aqui porque, apesar dele ser divertido, ele é bem simples de fazer. Então, eu vou abrir aqui o jogo para mostrar para vocês como funciona. Nós temos dois jogadores, uma bola, e o objetivo do jogo é fazer a maior quantidade de gols possíveis. Ou seja, é um futebol tradicional. E além disso, nós temos uma funcionalidade de correr. Você pode correr, só que não pode correr para sempre. Você tem estamina e ela vai recarregando com o tempo. Essas duas barras aqui elas servem para mostrar a estamina de cada jogador. E por fim, nós temos o placar do jogo. Ou seja, é um jogo que não tem muitos elementos, mas que serve o seu propósito, que é divertir. Agora, antes de a gente criar o projeto no Godot, tem uma coisa que é interessante da gente fazer antes, que é listar quais objetos e coisas vão estar no nosso jogo e o que eles vão fazer. Então, eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou começar a listar. A gente tem dois jogadores, a gente tem duas barras de estamina, nós temos um placar, uma bola, temos duas traves, que são essas linhas brancas aqui, e essa outra aqui também. E nós temos uma linha do meio e o círculo do meio. Pronto, são esses objetos que vão estar no nosso jogo. E a gente pode até adicionar o campo, que seria essa parte verde aqui. E depois que a gente faz isso, a gente pode listar o que essas coisas fazem, ou seja, o que o jogador vai poder fazer. Ele pode se mover e ele pode correr. E ele também pode empurrar a bola. As barras de estamina, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que mostrar a estamina do jogador. Elas vão ter que diminuir caso o jogador corra. E elas vão ter que aumentar com o tempo. O placar, ele vai ter que mostrar a pontuação do jogador. E ele vai ter que aumentar caso ocorra um gol. Para a bola, a gente vai ter que ela se move e que ela faz o gol. E aí você pode me perguntar: ah, mas quem faz o gol não é a bola, e sim o jogador. E é verdade, do ponto de vista lógico, quem faz o gol é o jogador. Mas na hora da gente codificar, faz mais sentido que o gol, fazer o gol, esteja na bola do que no jogador, porque a mecânica de gol só depende da bola. Porque o que é fazer um gol? É a bola ela passar de uma determinada região, que no caso seria o gol aqui, a região de extrema esquerda ou extrema direita. Quando ela passar dessa parte, o gol vai estar feito. Isso aqui não depende do jogador, e sim da bola. Vai depender da posição da bola. Se ela passar dessas posições, o gol vai estar feito. Então é por isso que fazer gol está dentro de bola. Agora não precisa ficar se preocupando com isso, porque mesmo que a gente tivesse colocado fazer gol em jogadores, na hora que a gente fosse implementar isso no jogo, a gente ia perceber, iria ajeitar e ia fazer o gol normalmente. Então, essa listazinha aqui que a gente está fazendo, ela é para ajudar a gente, não para atrapalhar. Se você tiver preso em alguma parte, você só pula, para não perder muito tempo. Continuando, as duas traves elas não fazem nada, assim como a linha do meio, o círculo do meio e o campo. Eles não fazem nada, eles estão aqui só por questão visual. Então, agora que a gente tem isso aqui definido, basta criar o projeto no Godot. O processo é o mesmo do que eu mostrei no primeiro vídeo. Basta você vir aqui em novo projeto, colocar o nome do jogo ou projeto. No caso, o nosso vai ser Futdown, Futebol Top Down, criatividade. E eu vou colocar aqui o OpenGL 2.0, que é o que funciona no meu computador. Mas se no seu funcionar o 3.0, ótimo, utilize ele. Chegando aqui, a gente tem essa tela, que é onde a gente vai desenvolver os nossos jogos no Godot. E aqui a gente pode selecionar entre 2D e 3D, dependendo do jogo. O nosso é 2D, então vamos selecionar 2D. E aqui é onde a gente vai ver os cenários, os itens, os objetos do nosso jogo. Onde a gente vai ver tudo do nosso jogo. Por enquanto não tem nada, porque a gente não fez nada ainda, mas vamos começar agora. Tá, mas o que a gente vai fazer? Agora a listinha vem a calhar, porque a listinha ela lista todos os objetos e funcionalidades que são necessárias para o nosso jogo estar completo. Então agora a gente escolhe um objeto para a gente começar a desenvolver. No caso, eu vou escolher aqui o jogador. Vamos começar pelo jogador. E como a gente vai fazer? No Godot tem uma coisa chamada Node. O Node é como se fosse uma pecinha de Lego, e assim como o Lego, a gente vai juntando nodes para criar o nosso jogo. E para criar um Node, eu venho aqui nesse maisinho,
E aqui eu vou ter uma lista de todos os nodes que eu posso utilizar para desenvolver o meu jogo. E para criar um corpo como player, eu tenho três opções no 2D, que é o Static Body 2D, o Kinematic Body 2D e o Rigid Body 2D. E qual a diferença entre eles? O Static Body, como o nome já diz, é um corpo estático, ou seja, coisas que não se movem, como paredes. O Rigid Body é um corpo que é controlado por leis da física. Se eu fosse fazer um jogo que depende da física, eu usaria esse aqui. Mas como eu quero algo mais customizado, um movimento que não depende de física, eu vou usar o Kinematic Body 2D. Então eu vou aqui criar. E aqui eu tenho o meu Kinematic Body 2D. Aqui no topo esquerdo do editor do Godot, nós temos a hierarquia dos nodes. Hierarquia por quê? Porque podemos ter vários nodes aqui e cada um desses nodes pode ter nodes filhos ou nós filhos. E esses nodes que estão aqui, eles são de uma determinada cena. E o que é cena? Por enquanto, basta você saber que é um conjunto de nodes ou nós que representam alguma coisa. Por exemplo, um player, uma bola, aqueles objetos que a gente citou naquela parte de definição. Ok, a gente fez aqui o Kinematic Body 2D, mas aqui a gente não consegue ver nada. Cadê o jogador? Bom, não tem como ver nada porque não há nada a ser visto. A gente ainda não setou uma textura, um sprite para o jogador. E como é que a gente faz isso? A gente não vai procurar aqui no Kinematic Body 2D, porque esse node ele não é responsável por textura, por sprite. A gente vai criar um node filho, que esse sim vai ser responsável pelo sprite. E o nome do node é sprite. Com isso a gente vai poder dar uma textura, um sprite para o nosso jogador. E o interessante do Godot é que ele já disponibiliza para a gente um sprite que é totalmente grátis, livre para usar. E ele é muito bom para a gente prototipar, para a gente não precisar baixar nenhum sprite da internet. Então a gente vem aqui em Sprite e arrasta o ícone aqui para o Texture. E tá aqui o nosso Play. E se você for atento, você já percebeu esse avisozinho aqui, pode ter lhe incomodado até. O que ele está dizendo? Esse nó não tem forma, por isso não pode colidir ou interagir com os outros objetos. Beleza, o que isso significa? Esse sprite aqui que a gente colocou, ele é só visual. Não quer dizer que as coisas elas vão colidir com esse sprite. O sprite não tem essa função. Para a gente decidir a área de colisão, o que vai poder colidir ou não, a gente tem que criar um outro node. E ele é o Collision, tem dois aqui. O que a gente vai utilizar dessa vez é o Collision Shape, que ele é mais simples do que o Collision Polygon. Então vamos criar aqui. E olha que legal, a gente tem outro aviso aqui. E o porquê desse aviso? A gente criou o Collision Shape 2D, mas a gente não informou qual a shape, qual a forma dessa colisão. Então, como o nosso play ele é um quadrado, a gente vai escolher o Rectangle Shape 2D, que é um retângulo. E se você for ver, o Collision Shape ele é uma regiãozinha azul, e a gente tem que cobrir o nosso player com essa região azul. Se você for tentar mexer com o mouse aqui no olhômetro, vai ficar meio ruim. Então eu aconselho vocês a ativar o Grid Snap. Com ele você vai poder deixar perfeitinho o seu Collision Shape. E aqui você vem e desativa. Pronto, tá feito. Caso a sua grid não esteja dessa forma, você vem aqui e vem configurar encaixe. E aqui você decide qual é o tamanho dos quadradinhos da grid. No caso aqui eu coloquei 8 por 8. Então ficou dessa forma aqui. E depois que a gente define o Collision Shape, a gente pode apertar nesse olhinho aqui que vai fazer ele ficar invisível. E pronto. Aqui a gente já tem o nosso jogador. Apesar de a gente não ter feito funcionalidades como mover, correr e empurrar a bola, a gente já tem aqui a estrutura básica do nosso jogador. A gente pode vir aqui apertar duas vezes para poder mudar o nome. Eu vou colocar Player e eu vou dar Ctrl S para poder salvar isso aqui como uma cena. Porque isso aqui é uma cena, é um conjunto de nodes que representa o que? O Player. Apesar desse node aqui se chamar Player, o Player em si é esse node aqui junto do Sprite e do Collision Shape. Isso tudo aqui. Então tem o node Player, mas também tem a cena Player, que é o conjunto inteiro. Ok, a gente conseguiu criar o nosso Player. A gente pode vir aqui com o botão direito e criar uma nova cena, que no caso agora vai ser o nosso mundo, ou World. Não sei como pronuncia, mas não interessa. E aqui vai ser o mundo que vai se passar o nosso jogo. Aqui a gente pode criar o node raiz dessa cena. Aqui no player, o node raiz era o Kinematic Body 2D. Aqui a gente pode criar um node vazio,
que ele é um node genérico, ele não tem nada especial, ele vai servir apenas para guardar outros nodes. Agora basta que a gente coloque o player no nosso mundo. Como o player é uma cena, esse processo se chama instanciação. A gente vem aqui nesse botão aqui para instanciar uma cena, que é o nosso player. A gente vem aqui em abrir e pronto. Tá aqui o nosso player. A gente pode vir aqui nesse botão de rodar, apertar aqui. Ele vai dizer que a cena principal não foi definida. Ou seja, a gente tem a cena do player e a gente tem essa cena aqui que a gente não salvou ainda, que é o mundo. Ele não sabe qual é a cena inicial, a gente tem que definir isso. A gente vem aqui selecionar. Se você for ver, a gente não tem o mundo, por quê? Porque a gente não salvou o mundo. Vamos aproveitar aqui para dar salvar, Command S. Ou se não, vem aqui em cena e salvar a cena. A gente faz isso aqui para o play também, para a gente não perder nenhuma alteração que a gente fez. E agora que a gente salvou, basta que a gente venha aqui no play, selecionar. E aqui vai estar o Word Cena, a cena do mundo. Vamos abrir aqui. E agora vai rodar o jogo. O play apareceu aqui porque, se você for ver aqui na visualização da cena, essa parte que está com esse retângulozinho é a parte que vai ser vista pelo jogador. Isso aqui dá para mudar, mas para o padrão é esse. Se eu quiser que o play vá para o meio, basta que eu venha aqui e arraste para o meio. Aqui não está exatamente no meio, mas é só para a gente testar, então vamos ver. E agora está aqui ele, apareceu no meio. Era isso que tinha para essa aula. Na próxima aula a gente vai fazer a parte da movimentação. Se você gostou dessa aula, dê uma curtida para ajudar o canal a crescer. E se inscreva para receber os novos vídeos. Até a próxima!